Fala galera, aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 46 do Enem 2009. Vamos lá? O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedras há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo, certo? Então, um pequeno textinho falando a respeito do Egito e de como, o turismo é algo super importante para o Egito, beleza? O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois, dois pontos. Então, vamos lá. O que hoje se transformou numa atração turística, quer dizer, as pirâmides, as tumbas dos Vales dos Reis, os templos ao redor do Nilo, hoje em dia são atração turística. O texto, inclusive, falou que milhões de turistas do mundo inteiro vêm para ver com os próprios olhos, certo? Mas no passado, não era uma atração turística. Tudo bem? Era interpretado pela população de outro jeito, certo? De que jeito era esse? Beleza? Então, esse é o foco da questão, certo? Vamos então para as alternativas. Letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Galera, esta questão, inclusive, ela está meio certa. Às vezes no vestibular ou no Enem, você vai ter que às vezes escolher a alternativa menos errada, certo? A gente vai ver que a letra A, ela tá um pouco esquisita por quê? Porque a maior parte das pessoas que constrói esses templos, as tumbas e as pirâmides, não são exatamente escravos. Tudo bem? Então, quando a questão fala escravizar, bom, eu já não concordo muito, tudo bem? Embora sim, os templos e as pirâmides, eles simbolizam o poder dos faraós, não foram a maior parte dos escravos que fizeram, tudo bem? Foram os servos. Foi o Egito, no Egito antigo existia aquele modo de produção asiático, certo? Em que a servidão era meio de exploração mais utilizado, tudo bem? Então a letra A tá mais ou menos certa. Vamos para as outras alternativas. Letra B. Representava para populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalhos nos canteiros faraônicos. Galera, nesse sentido nada a ver, tudo bem? Os faraós, eles convocavam as pessoas, não é que as pessoas iam até o Egito, né, em busca de emprego, tudo bem? Então, letra B, falsa. Letra C. Significava solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos seus deuses suas riquezas, construindo templos. Galera, os templos, eles são símbolos de riqueza, tudo bem? Então, um faraó tem uma pirâmide, por exemplo, em seu nome, é um símbolo da própria riqueza, tudo bem? Não é que ele sacrifica a riqueza dele, ele só aumenta, tudo bem? Então, não significa uma solução para os problemas econômicos em geral, certo? Então, letra C, falsa. Letra D. Representava a possibilidade do faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. Galera, essa ideia de desocupados aqui é falsa. Por quê? O Egito, a gente já estudou em história, que as pessoas plantavam, existia a época do plantio, das colheitas, na época quando o Nilo estava baixo, tudo bem? Quando o Nilo estava alto, existia uma grande parte das terras que estavam abaixo do rio, tudo bem? Quando ele abaixava, ele deixava essas partes do rio, ele deixava as margens do Nilo muito férteis, certo? Então, existia um período em que o servo estava plantando, tudo bem? Quando o Nilo subia, ele tinha que simplesmente esperar, certo? E era nessa época que as pessoas iam fazer os monumentos para o rei, para o faraó, tudo bem? Então, não é que são desocupados pessoas que não fazem nada. Existe uma época do ano em que o Nilo está alto, não dá para fazer nada na Terra, tudo bem? Então, letra D, falsa, certo? Letra E. Significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Galera,
o faraó, ele era considerado Deus vivo para a população, certo? Elas não condenavam a religião, elas participavam dela, tudo bem? E como o faraó era um Deus vivo, ele obter luxo ou grandes templos em sua homenagem, digamos, parece justo para um Deus, certo? Então, não existia nesse sentido esse sentimento a respeito do faraó. Então, letra E, falsa. A gente fica hoje com a menos errada, digamos, que a letra A. Embora eu não concorde que a maior parte dos escravos que fizeram os grandes templos e as grandes pirâmides, as pirâmides e os templos, elas representam esse poder que o faraó tem, tudo bem? Ele é um deus vivo e por isso ele consegue ter em sua homenagem, em seu nome, grandes tumbas, grandes templos, grandes monumentos, tudo bem? Então, a letra A nesse sentido é a menos errada, tudo bem? Mas lembrando, se um dia você for escrever, não foram os escravos, foram em sua maior parte os servos, tudo bem? Então, é uma questão que mexe com a interpretação de texto, tá? Mas que tem que ter um pouco de conhecimento do Egito Antigo para conseguir responder. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!